Olá, sétimo ano! Hoje a nossa aula continua trabalhando sobre o agente da passiva no capítulo 27. Então aqui, retomando então os principais pontos a respeito do agente da passiva, é de que ele é o termo que pratica a ação enunciada por um verbo, que está então na voz passiva. Ele é inserido na oração por meio de uma preposição, e pode ser representado por um substantivo, por um numeral, um pronome ou até mesmo uma outra oração. Então, são esses os aspectos principais em relação ao agente da passiva. Temos aqui alguns exercícios para resolver, então, no decorrer da nossa aula, que tratam sobre o agente da passiva. A questão 8 da página 244 diz assim: compare as orações a seguir. 1. O programa foi paralisado pelo vírus. E 2. O programa é responsável pelo vírus. As orações são parecidas e, nos dois casos, um termo pré-posicionado está destacado. Isso significa, então, que nós temos a palavra vírus que está pré-posicionado, ou seja, nós temos a preposição antes dessa palavra. E a pergunta na letra A: em que voz verbal se encontra cada oração? Então, aqui nós temos que identificar se está na voz ativa, voz passiva ou reflexiva. Quando se diz que o programa foi paralisado pelo vírus, nós temos aqui uma voz passiva analítica, ou seja, o sujeito recebe a ação. Na 2, o programa é responsável pelo vírus. Então, aqui nós temos um sujeito que realiza, que pratica a ação. Portanto, trata-se da voz ativa. Na letra B, a quem se refere a expressão pelo vírus em cada caso? Então, no primeiro, nós temos lá, o programa foi paralisado pelo vírus. Então, ao verbo ou a locução, no caso, foi paralisado. E na 2, o programa é responsável pelo vírus, então nós temos o adjetivo responsável. Na letra C, qual a função sintática da expressão destacada em cada ocorrência? Então aqui nós temos que identificar. No primeiro caso, trata-se do agente da passiva, pois nós temos então a voz passiva analítica. É o ser que pratica a ação. E no segundo, o programa é responsável pelo vírus, nós temos um complemento para a palavra responsável. Portanto, trata-se de um complemento nominal. Então, passando o enunciado a seguir para a voz passiva analítica, nós temos aqui: o comportamento inadequado de alguns causa a deterioração de listas e grupos antes úteis para a troca de informação entre seus membros. Então, na voz passiva analítica, nós temos a deterioração de listas e grupos antes úteis para a troca de informação entre seus membros é causada pelo comportamento inadequado de alguns. Lembrando que quando nós temos aqui a transposição para a voz passiva analítica, nós então inserimos a preposição aqui para colocar então quem é o agente da passiva. Exercício 2 da página 246, leia a seguinte frase: as regras da boa convivência são ensinadas pelos pais. O que demarca então o sujeito paciente? É o sujeito que recebe a ação e não a pratica. Então, é aquele que sofre a ação. Na letra B, a voz passiva analítica. Então, por que nós podemos identificá-lo como voz passiva analítica? Justamente porque nós temos a presença de uma locução verbal, que no caso é a expressão são ensinadas, mais o agente da passiva, que é então inserido pela preposição, pelos pais. E na letra C,
o agente da passiva, nós temos, então, que ele é um termo introduzido por uma preposição, indica quem realizou a ação verbal, enunciada pelo verbo na passiva. O exercício 4, da página 247, analise a seguinte oração. A netiqueta não nos foi ensinada pelos nossos pais. Quem é o agente da passiva ou qual é o agente da passiva? Comprove sua resposta, transformando esse agente em sujeito ativo. Então, quando nós temos lá, a netiqueta não nos foi ensinada pelos nossos pais, o agente da passiva, quem que não ensinou a netiqueta? Os pais. Então, o agente da passiva é pelos nossos pais. E a comprovação da nossa resposta, transformando esse agente em sujeito ativo, fica: nossos pais não nos ensinaram a netiqueta. Lembrando que quando nós fazemos aqui a transposição, sempre temos que manter o mesmo tempo verbal. Então, esse é um aspecto bem importante aqui nesses exercícios. O exercício 5, da página 247, na oração. O alvo foi atingido por uma bomba formidável. A locução. Por uma bomba formidável tem a função de, na letra A, objeto direto, B, agente da passiva, C, adjunto adverbial, D, complemento nominal e adjunto adnominal. Então, nós temos que aqui observar, analisar a função. No caso, quando se diz que o alvo foi atingido por uma bomba formidável. O alvo foi atingido, ou seja, ele sofreu uma ação. E então, quem atingiu esse alvo foi uma bomba formidável. Então, a expressão por uma bomba formidável é o agente da passiva. O exercício 6, da página 247, assinale a análise do termo destacado. A terra era povoada de selvagens. Aqui nós temos objeto direto, como letra A, B, objeto direto, C, agente da passiva, D, complemento nominal, na letra E, adjunto adverbial. Aqui nós também temos o agente da passiva, no caso, a terra era povoada de selvagens. Então, o sujeito aqui, ele está sofrendo uma ação. Portanto, trata-se também de um agente da passiva. A tarefa referente à aula de hoje, ler as páginas 250 e 251 e responder as questões das páginas 252, 253 e 254. Bons estudos e até a próxima aula.